Olá pessoal, por que durante essa pandemia alguns países têm demonstrado ter uma liderança mais efetiva do que outros e, portanto, resultados melhores que outros? Essa é a pergunta que eu comecei a me fazer há um mês atrás. Nós estamos aí no dia 26 de maio, estou gravando isso, né? E me chamou a atenção uma reportagem que eu li dizendo que dos países que estavam tendo melhor performance, então, há um mês e pouco atrás, havia países liderados por mulheres, muitos deles. 7 mulheres, especificamente Alemanha, Nova Zelândia, Noruega, Finlândia, Taiwan, se eu não me engano, Islândia e alguma outra que eu estou esquecendo, talvez Dinamarca. E, curiosamente, me chamou a atenção esse fato. Já há um mês atrás havia um registro aí de performances melhores para a população, né, por meio da liderança dessas líderes, e eu fiquei ainda mais assim, curioso quando li em outro lugar que dos 100 países mais importantes do mundo, mais desenvolvidos, apenas 7 eram liderados por mulheres. Então isso permite que a gente faça algumas especulações, mas eu não quis ficar me preocupando de explicar por que estaria havendo essa prevalência das mulheres, né, como demonstração de efetividade na gestão da crise. Eu então comecei a especular lá no meu LinkedIn. Se você for lá no LinkedIn, botar Clemente Nóbrega, você vai ver que eu começo a escrever sobre isso há cerca de um mês atrás, com posts curtos, falando dessas mulheres, e depois eu comecei a falar um pouco da Angela Merkel, né, como eles dizem, né, que é da alemã, que tem demonstrado também assim, uma competência muito grande na condução da crise. Eu procurei ir lá atrás nas minhas anotações e pesquisas para tentar entender o que faz um líder ser efetivo em situação de crise. Primeiro, a gente tem que ter uma situação em que haja um entendimento dos riscos que se correm. Por exemplo, lockdown prolongado ou não lockdown prolongado, né? Vamos apelar para a população fazer o isolamento por conta própria, sem coerção, ou nós vamos tornar mandatório em graus variados de rigidez isso, né, até da quarentena espontânea até o lockdown. Quais são os riscos disso? Tem risco. Tudo tem risco, né, nessas horas de crise, tudo tem risco, né? E prolongar demais o lockdown tem risco econômico, óbvio. Mas não fazer o lockdown ou o isolamento, vamos tentar usar os termos mais precisos, ele também tem riscos, porque aí a pandemia tende a se aguçar, o contágio da doença tende a escalar numa população. Alguns países tentaram fazer a coisa mais ou menos controlada, como a Inglaterra, e deu errado, tiveram de voltar e fazer o isolamento mesmo, né, em graus variados. Então tem esses dois riscos. Risco de o sistema de saúde entrar em colapso, porque você não isola a população, também o risco da economia entrar em colapso se você deixa isolado tempo demais. É uma questão legítima, tem que ter um balanço certo. Bom, aí foi evoluindo e comecei a examinar lá, estudar o que esses países liderados por essas líderes que eu citei estavam fazendo. Não tive assim condições de fazer uma pesquisa muito profunda, mas me chamou a atenção a Alemanha, me chamou a atenção a Nova Zelândia, que tem amplamente documentado aí na internet intervenções de suas líderes na condução dessa crise. E aí associei isso a uma segunda ferramenta que a gente usa nas empresas, né, para tentar entender como é que a empresa é liderada ou como é que ela chega a resultados. Então eu cheguei a uma outra matriz, uma matriz que estabelece o nível de consenso que existe dentro da empresa ou dentro da organização. Não precisa ser uma empresa, organização humana qualquer, o nível de consenso sobre o que fazer numa crise. E no outro eixo que eu mostro lá no meu post recente, lá no LinkedIn, o tipo de ferramenta que a gente tem que usar dependendo do nível de consenso que existe. Se não há consenso na comunidade sobre o que fazer com relação ao lockdown, com relação a efeitos prolongados de lockdown na economia, sobre os riscos do colapso do sistema de saúde, se não há consenso, e raramente há, essa é a verdade, como é que a gente resolve essa situação? Acabei me motivando com isso, porque isso é um belo exemplo
de problema que um gestor tem que resolver no mundo real. E a gente chegou à seguinte conclusão, a análise que eu cheguei foi assim, existe um tipo de ferramenta que é usado quando no grupo a gente sabe o que quer, mas não sabe direito o que fazer, né? Então, nessas horas é muito eficaz um líder, ou alguém na função de liderança, que tenha credibilidade para a população. Fala, olha, está todo mundo na dúvida, mas vamos comigo. Eu preciso do apoio de vocês. Acreditem em mim, coisa desse tipo. E aí, esse tipo de ferramenta, o discurso do líder, a credibilidade do líder, faz com que o grupo, a empresa, a sociedade, se alinhe em torno das propostas que ele está fazendo. Mesmo que esse grupo não tenha certeza de que aquilo é o melhor. Há exemplos no mundo empresarial, muitos, né? Por exemplo, em 95, o Bill Gates, então o CEO da Microsoft, percebeu que a Microsoft ficaria para trás se não embarcasse na onda da internet, que estava começando naquele momento, e é famosa uma intervenção que ele fez, uma carta que ele escreveu aos funcionários da Microsoft, dizendo, olha, nós temos que entrar nisso, todos os nossos sistemas, todos os nossos softwares, tudo vai ter que ter agora, digamos assim, a arquitetura para interagir com a internet, senão nós vamos ficar para trás. A missão, a ambição da Microsoft era ser a grande empresa de software do mundo digital, né? E não havia, todo mundo concordava com isso. A referência absoluta, líder, todo mundo dentro da empresa queria. Mas o que ele estava propondo não era de... Quer dizer, o que era isso? Agora, como? Fazer uma mudança radical na maneira de operar a empresa, reconfigurar todos os seus softwares para dar conta da realidade da internet, isso a turma não tinha certeza. Mas como o Bill Gates tinha credibilidade, a turma foi com ele. E deu certo. Em pouquíssimo tempo, enfim, através lá do Microsoft Explorer, eles tiraram fora a Netscape, que era, né, a líder lá nos browsers da época, e entraram pela internet adentro e continuam sendo uma grande potência. Isso é quando o líder tem credibilidade, o grupo tem dúvida, mas acredita no líder e sente. E existe uma outra circunstância em que não há problema. Todo mundo concorda com o que tem que ser feito, e todo mundo sabe como fazer ou está de acordo de como fazer. Existem empresas que têm esse tipo de cultura. Em países é mais raro, porque os contextos são diferentes, obviamente. A Apple, por exemplo, sob o Steve Jobs, era uma cultura assim, ele chegava, apresentava os produtos, propunha as coisas, ele era um cara centralizador, né? Mas ele tinha uma enorme credibilidade, e a cultura da empresa circulava, digamos assim, se fluía em torno dele. Então aquelas apresentações que ele fazia eram espetaculares, todo mundo queria. Eu mesmo trabalhei numa empresa, a Mil, nos anos 90, era assim também, ninguém precisava discutir, havia um consenso quando se decidia ir por algum caminho, lançar algum produto, fazer alguma modificação, a turma queria acreditar nos líderes, é diferente, né? Então não havia problema. Há outras circunstâncias em que ninguém concorda por nada. A estratégia que você vai seguir, por exemplo, o que fazer, vamos prolongar o lockdown, não vamos prolongar o lockdown, vai a risco, vamos usar que tipo de ferramenta para garantir que o sistema de saúde não vai pifar, vamos confiscar leito privado, não vamos, ninguém concorda. E aí, nessas circunstâncias em que não há concordância nem com relação a o que fazer, nem em relação a como fazer, a única coisa que resolve é a força. É a autoridade, a força no sentido da decisão monocrática, lá vai fazer porque eu quero. No mundo dos países, por exemplo, é comum o exemplo do Marechal Tito, né, que foi um líder da antiga Iugoslávia lá, ele era o chefão lá, e então ele tinha de coordenar aqueles interesses disparatados daquelas etnias todas diferentes que havia ali, não havia consenso de ninguém com relação a nada, tanto que deu no que deu depois que ele saiu. Ele dirigia aquilo lá com um revólver em cima da mesa. Pá! Olha, é para fazer assim e não tem discussão. Obviamente, nós não estamos discutindo esse tipo de solução no mundo que a gente está vivendo, nas organizações dos países. A solução da força. No mundo empresarial, existe uma circunstância em que soluções de força são usadas. Na verdade, não é bom o termo solução de força, é solução de poder. Por exemplo, como uma empresa compra outra empresa, normalmente tem que se tomar decisões ou se funde com outra empresa.
Que tipo de que sistema nós vamos usar? O sistema deles ou o nosso? Nessa hora alguém tem de decidir e dizer assim, olha, vai ser assim, 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 assado. O acionista majoritário, quem tem mais poder é que decide. Mas também não é um bom caso para a pandemia. A última situação é a situação em que há um relativo consenso sobre como fazer as coisas. Por exemplo, ninguém discute que algum nível de isolamento tem que existir. Enfim, esse isolamento vai ser relaxado à medida que haja indicadores de que a pandemia está sob controle. Isso vai ter que ter medida, tem que ter indicador, tem que ter processo, a gente tem que ir a campo para ver, para medir em cada lugar o que está acontecendo, tem indicadores críveis. Quanto a isso, há consenso. Mas não há consenso sobre, por exemplo, os riscos de se prolongar demais o isolamento. É um conflito que a gente está vendo no Brasil. Né? Desde o início há uma vertente de opinião, tem que liberar porque a economia não aguenta, vai ter desemprego, vai ter isso e aquilo. Outros não, que segura porque senão o sistema de saúde entra em colapso e tal. Então há um relativo consenso quanto ao que, mas não há consenso quanto ao como medir, fazer indicador, usar ferramenta de gestão, informação de gestão e o que, né? Aquilo que a gente quer preservar prioritariamente, né? No caso da Microsoft era a posição de liderança deles lá em 1995 com relação ao mundo digital. No caso de um país, é o que? Preservar emprego, mas como fazer essas duas coisas andarem juntas, né? O que? Preservar emprego, minimizar os efeitos de doenças geradas por lockdown prolongado, depressão, alcoolismo, violência. Isso é um risco para a sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar o sistema de saúde entrar em colapso também, né? Então, a ideia aí é usar o que a gente chama de ferramenta de gestão. É aquilo que eu já falei. A gente tem que ir medindo as coisas, os graus de contágio, região por região. No Brasil, aí tem que ter líder. Que tipo de liderança que seria capaz de instaurar isso? Seria um tipo de liderança que convencesse a população de que é necessário ir acompanhando através de ferramentas de gestão, é o que a gente chama. A liderança se apoia em ferramentas de gestão. Para finalizar, então esses países que estão tendo um grande sucesso, coincidentemente ou não, eu deixo isso para vocês analisarem, liderados por mulheres, grande parte deles, não só, mas grande parte, usam uma mistura de ferramenta de liderança, aquela ferramenta que o líder é extremamente crível, eu posso ter dúvida, mas vou segui-lo, Bill Gates lá em 95 e tal, é onde a Angela Merkel, né, brilha lá na Alemanha. Eu coloquei um vídeo dela no meu post, lá no LinkedIn. É só chegar lá, botar na barra de busca Clemente Nóbrega no LinkedIn, que vocês vão ver isso de um mês para cá. Esses pequenos posts curtinhos. Vai lá, me segue, que você tem acesso a isso. E ela falando, o vídeo está legendado em português, é impressionante. E depois, além da ferramenta de gestão, da ferramenta de liderança, perdão, elas usam também, ou esses líderes todos usam ferramentas de liderança e de gestão. Então é aquele quadrante lá em cima, no canto superior esquerdo, e o quadrante no canto inferior direito. Ferramenta de liderança, credibilidade do líder. Ferramenta de gestão. Medida, indicador, informação sobre o que está acontecendo ali. Tem um segundo vídeo que eu postei sobre a Angela Merkel falando isso, falando de modo a ilustrar os dois tipos de qualidade que os líderes têm nessas horas. Uma outra líder muito interessante é a da Nova Zelândia, que eu postei um vídeo sobre ela. O nome dela é Jacinda Ardern, se não me engano. E ela apareceu na internet um vídeo dela se comunicando, falando para o povo lá da Nova Zelândia sobre o que eles iriam fazer, sobre as opções que eles não iriam fazer, e de uma maneira assim extraordinária. Eu postei esse vídeo, é um vídeo que mostra essa Jacinda falando de um lado, e os líderes de outros países, Inglaterra e outros, né, o Boris Johnson, falando sobre o mesmo assunto com as suas populações. É um show. A Jacinda Ardern usa ferramenta de liderança fortemente, assim como a Angela Merkel, e ferramenta de gestão, assim como a Angela Merkel também. É uma mistura sempre dos dois. No Brasil, a gente ainda está naquele canto inferior
direito, onde só ferramentas de gestão funcionam se o líder tiver credibilidade. Na minha opinião, e eu digo isso no post, era a linha que o ex-ministro da Saúde, o Nelson Taixe, queria usar. Ele se comunicava mal, isso tem que ser dito, então nunca ninguém entendeu bem o que ele queria fazer. Mas lá naquela época eu escrevi, essa é uma boa linha. Se o líder, se ele ou os seus superiores tiverem credibilidade para convencer a população a seguir por esse caminho, é uma boa linha para o Brasil. Por quê? Porque a gente não tem consenso com relação ao quê? A duração do lockdown, o nível de rigidez do lockdown ou do isolamento, versus vis-à-vis o risco de colapso da economia. Nessas circunstâncias, em que não há consenso sobre um dos itens importantes a serem considerados, ferramenta de gestão é o indicado. Mas nós acabamos de ver, através dos exemplos da Merkel, lá da Alemanha, da Nova Zelândia, que o líder então precisa ter duas qualidades fundamentais. Saber usar a sua credibilidade como gestor, como líder, ferramenta de gestão, e utilizar, ferramenta de liderança e, ao mesmo tempo, usar as ferramentas de gestão que permitem ir monitorando o que está acontecendo e tomando decisões com o apoio da população do seu país. É um cursinho, um mini curso, mini de liderança, mais uma vez com liderança, gestão. Convido vocês para darem uma espiada lá no LinkedIn, basta clicar e botar meu nome lá na barra de busca do LinkedIn, que vocês vão achar, me seguem, está tudo disponível lá. Tá bom? Um abraço para vocês, obrigado. Tchau, tchau.